Olá, pessoal do sexto ano. Vamos aí a mais uma aula de artes, revisando aí, só dando uma revisada aí nos temas que a gente já viu anteriormente, certo? Aí com relação ao que é teatro, né? No teatro, uma ou várias pessoas realizam uma ação. A plateia assiste essa apresentação, essa ação, né? Aí nós temos o teatro. Seja perto de nós ou do outro lado do planeta, o teatro existe basicamente com os mesmos elementos. Isso não significa que são da mesma forma. Existem alguns elementos básicos, mas que figurino, cenário, forma de apresentar varia aí de acordo com o tipo de peça teatral. Quando uma pessoa vai ao teatro, ela sabe, imagina ou espera que alguma história seja contada pelos atores e atrizes. Algumas vezes essas histórias contadas nas peças teatrais podem até nem existir, certo? Mas também pode ser algum fato que tenha ocorrido na sociedade, na política, algum problema social, certo? Mas o fato é que quando você vai ao teatro, você imagina que uma história seja contada pelos atores e atrizes. Espetáculos de teatro podem ser muito diferentes entre si. Encontra-se um cenário pensado para uma determinada história, lógico, os cenários, os figurinos, todos os elementos do teatro são pensados para cada tipo de história, certo? É nisso que diferencia aí os tipos de espetáculos, porque cenários, figurinos, todos são variados. E muitas vezes os artistas, eles mudam até mesmo a própria voz para representar um determinado personagem. Para existir o teatro, é preciso que essa relação seja real, ou seja, é preciso a presença física de alguém que faz e de alguém que assiste aquelas apresentações. Essa é a diferença aí entre as artes cênicas e outros tipos de artes, a presença física de quem está fazendo e de quem está assistindo. Como eu falei para vocês anteriormente, as encenações, as apresentações teatrais, elas podem ser de histórias que nunca aconteceram, que nunca existiram, ou fatos que ocorrem dentro da sociedade. A gente vai falar aí de dois tipos de apresentação teatral, que são os mitos e as lendas, certo? Essas histórias, elas existem aí apenas no imaginário popular, que foram passando aí de geração em geração, contadas através de livros, através de apresentações teatrais, pessoas que vão de um lugar para o outro, levando aí essas histórias, espalhando por digamos, todo o território nacional. Aí nós temos aí algumas lendas brasileiras. O Boto, que surgiu aí na região norte, Vaqueiro Misterioso na região nordeste, Onça da Mão Torta na região centro-oeste, Pé de Garrafa na região sul e a Mula Sem Cabeça, história aí que surgiu na região nordeste. Essas lendas de uma região fazem parte da identidade daquela comunidade. São muito antigas e continuam sendo contadas aí até hoje. Cada uma delas tem origem em uma região brasileira diferente. Elas são conhecidas em todo o território nacional, como eu já falei para vocês anteriormente. Geralmente são levadas aí de pessoa para pessoa, pessoas que viajam de um lugar para o outro através de livros, através de encenações teatrais, certo? Então são muito conhecidas em todo o território nacional essas lendas. As mitologias são ricas e cheias de símbolos, assim como a dos gregos, certo? Então, os gregos, eles têm aí as suas histórias, as suas riquezas, e nós temos as nossas lendas, que faz parte aí da identidade das comunidades, dos estados onde surgiram aí essas histórias.
Então, assim como a mitologia grega é importante, as lendas brasileiras também são muito importantes, pois fazem parte aí da identidade de cada região onde surgiu essas histórias. O teatro é como um lugar múltiplo, que acaba sendo um espaço aí onde os artistas podem criar e contar suas versões das histórias. Então, o teatro é uma espécie de forma de divulgar essas histórias. Dentre as histórias mitológicas dos gregos, nós temos aí a história de Hércules, certo? Foi um grande guerreiro grego, filho de Zeus, com uma mulher mortal chamada Alquimena, reconhecido pela sua força extraordinária em realizar aí 12 tarefas de grandes dificuldades. Essas 12 tarefas são conhecidas aí como os 12 trabalhos de Hércules. No fim da vida, foi levado ao Olimpo, tornando-se um semideus. Então, a história de Hércules é um mito, assim como, digamos, a mula sem cabeça é uma lenda ou um mito brasileiro. O mesmo Hércules aparece aí em uma série de desenhos animados, que contam aí as histórias e aventuras do personagem em canais de TV. Existe até um jogo de videogame, né, chamado aí Deus da Guerra, onde o personagem Kratos é um guerreiro a serviço dos deuses da mitologia grega e realiza aí várias missões com a ajuda desses deuses. Outro exemplo de história que se mescla e se transforma em uma nova história é a criação japonesa chamada Cavaleiros do Zodíaco, que mistura em mitologia grega elementos das histórias de cavalaria medieval, astrologia e astronomia, elementos que pertencem aí tradicionalmente à cultura ocidental. Então, essas histórias são histórias dentro de outras histórias. Quer dizer, uma história que deu origem a vários episódios. Um exemplo bem simples aí é do Hércules, onde uma história da mitologia grega se transforma tanto em jogos de videogame como em programas, digamos, programas de desenhos animados aí na TV. Então, são histórias que deram origem a outras histórias. Espero que vocês tenham assistido aí o vídeo com bastante atenção. Se tiver necessidade, assista novamente antes de responder as questões, certo? Para vocês não terem nenhuma dificuldade na hora de responder a avaliação.